O evangelho de hoje, após o primeiro anúncio da paixão, o evangelho que não foi lido ontem por causa da festa de São Lourenço, né? E Jesus diz no evangelho, depois do primado de Pedro, que Jesus iria sofrer muito, ser morto, mas depois ressuscitaria no terceiro dia. E o evangelho de hoje, ele fala das condições para segui-lo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, né, lá no Mar da Galileia, ele passa ao largo lá e vê Pedro, André, Tiago, João. Ele simplesmente diz, siga-me, né? Siga-me, eu vos farei pescadores de homens. Para Mateus, ele simplesmente diz, segue-me, né? E a cada um dos 12 ele vai fazendo esse chamado, né? Mas aqui ele dá essas condições. Será que é diferente o chamado para os discípulos de maneira geral e para os apóstolos? Será que foi diferente? O início do evangelho de hoje diz, né? Chama os seus discípulos. Em Marcos ele diz que foi a multidão e os discípulos, né? Então, esse chamado de segui-lo, essa condição para segui-lo, foi para os discípulos, né? E a gente vê no Evangelho de João que Jesus, a sua pregação não foi tão empolgante assim, né? Depois da multiplicação dos pães lá na sinagoga de Cafarnaum, muitos deixaram de segui-lo, porque acharam muito dura a palavra, né? Jesus vai perguntar aos 12, e vocês também vão me deixar? E Pedro toma a palavra e diz, Senhor, a quem iremos, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, essa dúvida no evangelho de hoje, será que os apóstolos e os discípulos, de maneira geral, tinham condições diferentes, né? Claro que não, né? Embora Jesus não tenha dito lá, quando chamou os 12, que estava implícito a renúncia, eles renunciaram a tudo e seguiram, né? Deixaram as barcas, deixaram suas atividades e seguiram Jesus, né? A cruz começa a ser falada aqui, depois, como eu disse no início, depois que já tem uma certa caminhada, e Jesus começa a falar da sua morte, da sua ressurreição, que é preciso, né? E também as primeiras comunidades para os quais o Evangelho depois foi escrito, eles experimentaram essa perseguição, essa cruz, como vimos aí na festa de ontem de São Lourenço, né? O imperador lá que perseguiu os cristãos, né? Matou, martirizou lá, deu a morte lá de São Sisto e depois São Lourenço também. E os discípulos, né, ainda no Mateus 19, Pedro e os outros disseram, nós que deixamos tudo, Senhor, que iremos ganhar? E aí Jesus vai explicar qual é a recompensa de ter deixado tudo, né? A vida eterna, né? Em Mateus 19, 29, ele fala dessa recompensa. Mas aqui também no Evangelho de hoje, Jesus fala, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que dará o homem em troca da sua vida? Então, a condição, né, de renunciar a si mesmo também é uma condição de não buscar ganhar esse mundo, né? Porque a nossa recompensa, embora Jesus até prometa alguma coisa aqui, né, com perseguições, como diz lá em São Marcos, mas a condição seria renunciar a si mesmo, renunciar a não buscar ganhar esse mundo inteiro, porque esse mundo aqui é passageiro, né? Então essa precariedade, essa transitoriedade desse mundo, que a gente às vezes vive tão preocupado, tão imerso nas atividades aqui, que esquece da vida eterna. E é esse o pensamento, né? Eu acho que a meditação do nosso dia hoje, né? De que adianta ganhar esse mundo e perder a vida eterna, né? Então foi isso que muitos santos, né, viram que não vale a pena, né? Hoje é Santa Clara de Assis, e ela renunciou também à sua vida de conforto, de nobreza, né? Era a família nobre de Assis, para abraçar a dama pobreza, né? Que isso nos sirva também de consolo, de que
as belezas, as melhores coisas deste mundo nem se comparam com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como vai dizer São Paulo lá aos Coríntios. Deus abençoe, shalom.